Graça e a paz do Senhor, igreja. Que essa noite continue sendo a noite de bênção, de louvor e adoração ao nosso Deus. Aqui abrir a nossa reflexão dessa noite. Que tudo ocorra para a honra e glória do Senhor, porque tudo é dele, tudo é para ele, tudo vem dele. E a nós cabe adorar a esse Deus tão grande e tão maravilhoso. Amém, igreja? Eu gostaria que os irmãos abrissem comigo a palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Pode deixar a sua Bíblia aberta um pouquinho, que antes de nós fazermos a leitura, eu tenho aqui uma rápida homenagem ou uma rápida reflexão aos pais, né? Hoje se comemora culturalmente o Dia dos Pais, e eu trouxe aqui, antes de nós iniciarmos de fato a nossa reflexão dessa noite, uma rápida leitura aqui para os pais, amém? Vou passar a ler aqui. Hoje celebramos culturalmente o Dia dos Pais, uma data que em grande parte das famílias vem com um sentido de confraternização, reunião familiar e com o apelo comercial do presente material como prova de gratidão e reconhecimento a esta figura tão importante para a família e para a sociedade. Hoje, como dia ilustrativo a estes homens que já têm este papel de pai, entreguem em suas mãos, mas também aqueles que um dia o terão, vale a pena refletirmos sobre o verdadeiro papel do pai no seio do lar e conforme a orientação do Pai soberano, nosso Deus, o eterno Senhor e Salvador das nossas vidas. Porque ser pai tem a ver com amor e fidelidade. Ser pai está intimamente ligado à palavra construção. Construção de caráter, construção de valores, construção de confiança e, acima de tudo, construção de lares arraigados e firmados pelo amor de Deus, que deve ser a rocha firme do lar. Ser pai passa por prover e sustentar o seu lar materialmente, mas vai muito além disso, porque ser pai é ser inspiração, é ensinar com a própria vida e estar presente em todos os momentos, sejam estes quais forem. Ser pai é ser sal e luz para a sua família, assim como a palavra do Senhor nos orienta. É trazer sobre si a responsabilidade que foi entregue por Deus, como sendo o sacerdote e exemplo de fé, servidão e obediência ao Pai Celeste, e alegrar-se com a dádiva divina que nos foi entregue. Pois, como o salmista nos revela, no Salmo 127, 3, os filhos são a herança do Senhor, uma recompensa que Ele nos dá. E nos instrui em Provérbios 22, 6, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Que possamos, então, aqueles que têm essa dádiva e essa missão entregue em suas mãos, ser pais abençoados, abençoadores e tementes a Deus. E as bênçãos do Senhor estarão nos auxiliando nessa dádiva e responsabilidade entregue por Deus a cada um de nós. Amém? Graças a Deus que Ele tem nos sustentado e nos direcionado como pais cristãos, como pais que ouvem a palavra do Senhor. E esse é o nosso papel, quanto servos do Senhor e quanto pais, orientarmos, sermos exemplo e sermos aqueles que ouvem a palavra do Senhor e a leva para o seio do nosso lar, para o seio da nossa casa. Amém? Irmãos, a nossa reflexão desta noite está baseada no Evangelho de João, no capítulo 14, e nós vamos falar um pouco sobre a revelação de Cristo para o caminho à casa do Pai, para a morada eterna, para estarmos com Ele e com o Pai
numa dimensão eterna, numa dimensão de vida finita e infinita. Amém? Nós cantamos aqui no início dos louvores, Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Em breve Jesus no céu vai aparecer e vem resgatar a sua igreja, a sua noiva. E muitas vezes nós cantamos e louvamos e precisamos refletir nas nossas ações, nas nossas vidas, nos nossos entendimentos, se de fato o que estamos cantando em louvor a Deus é o que nós de fato estamos vivendo, ou se é o que de fato nós estamos crendo, se é o que nos faz levantar todos os dias com o coração grato, com o coração cheio de gratidão, de louvor, de amor a esse Deus, e declararmos o Messias em breve, o Messias aguardado, aquele que é a promessa de Deus para as nossas vidas, em breve ele vem. E ele vem, está escrito na sua palavra. E nós precisamos viver por isso, porque ele nos prometeu isso. Amém, igreja? Vamos passar a ler a palavra do Senhor. João, Evangelho de João, capítulo 14, nós vamos ler do versículo 1 ao 15. Diz assim a palavra do Senhor: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? E respondeu Jesus: Eu sou o caminho, é a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conhecereis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe então Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? 10. Não creis que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede, ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amas, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Amém? Louvado seja o Senhor. Irmãos, eu queria fazer aqui uma tentativa de trazer para a igreja uma rápida exposição da palavra do Senhor. Durante os estudos, eu gostaria de fazer aqui referência a uma exposição do pastor Augusto Nicodemos, que foi uma das bases aqui da nossa reflexão desta noite, e faço referência então a essa exposição do pastor. E eu gostaria então de, antes de iniciarmos a fundo o texto que nós lemos, trazer um pouco de contexto, de entendimento a essa palavra que nós lemos aqui, para que nós possamos entender por que Jesus trouxe essa palavra aos seus discípulos. Porque é importante que nós, ao estudarmos a palavra do Senhor, ao entendermos os textos que a palavra revela-se a nós, nós tenhamos também o entendimento do contexto ao qual faz parte aquele ensino, aquela palavra. Para que nós não venhamos a pegar palavras, contextos e frases isoladas do Senhor e tentar adequá-las à nossa realidade, tentar adequá-las àquilo que está no nosso coração.
Então é importante que a gente tenha o entendimento do contexto de o porquê que Jesus falou essas palavras aos seus discípulos. Jesus chega a Jerusalém, próximo do tempo da sua entrega, da sua morte e ressurreição. Os judeus estavam ali comemorando então a Páscoa dos judeus, a Páscoa judaica, fazendo referência à sua libertação, a libertação do povo judeu da escravidão do Egito. E Jesus com os seus discípulos vão a Jerusalém e estão ali num momento de confraternização, num momento de celebração, num momento de comunhão. E esse cenário a qual Jesus se encontra com seus discípulos, eles estão ali no cenáculo, tomando a ceia, a última ceia que Jesus tomaria com os seus discípulos, e eles estavam nesse momento de celebração da Páscoa. Estavam ali participando, como já disse, da Páscoa judaica. Portanto, um momento de festa, um momento em que todos iam para Jerusalém celebrar a tradição e o memorial do que Deus tinha feito por eles ali no Egito. Jesus, porém, sabendo que o seu tempo era chegado, que o seu tempo era findo, ele traz algumas palavras de orientação, de revelação aos seus discípulos. Ele inicia, então, nesse momento, um processo de revelação e de instruções aos seus discípulos. No capítulo 13, o capítulo imediatamente anterior ao texto que nós lemos, o apóstolo João, ele registra algumas ações de Jesus e algumas palavras de Jesus que tornam aquele momento de comunhão, de entendimento, de celebração, em um momento talvez confuso e, de certa forma, amedrontador para os seus discípulos. Então, eles estavam ali para celebrar a Páscoa, para celebrar a ceia, e Jesus agora traz um momento, algumas ações que parece tornar aquela celebração algo confuso, algo meio que amedrontador aos seus discípulos. Jesus, primeiramente, após reunir os seus discípulos, ele se levanta, vai a cada discípulo e lava os pés deles. Jesus, com isto, mostra um sinal de humildade e servidão. O Mestre, o Messias, naquele momento, ensinava aos seus discípulos uma ação e uma atitude de humildade e servidão, apontando com isso para um sinal de purificação espiritual que haveria de vir através da sua entrega, da sua morte e da sua ressurreição, do seu sangue derramado na cruz do Calvário. Jesus estava ali com aquela ação dizendo aos seus discípulos que o Messias veio para servir e não para ser servido. Quando nós olhamos essa atitude de Jesus e olhamos para a nossa realidade hoje, nós encontramos entendedores da lei, pastores, mestres, fazendo exatamente o caminho inverso, sendo servidos e não servindo. Mas Jesus, com essa ação, ele nos mostra que ele é o Deus vivo, mas que veio a este mundo para servir e não para ser servido. E isso, irmãos, de certa forma, causa nos seus discípulos um certo espanto e um certo desconforto, porque aquela atitude não condizia com a posição de Messias, de libertador do povo de Israel. Como o Messias, o libertador do povo, está numa atitude humilde, de servidão, lavando os pés dos seus discípulos. E isso gerou um espanto tão grande aos seus discípulos que o próprio Pedro, ao Jesus se inclinar para lavar os seus pés, ele diz: não, Senhor, os meus pés você não lavará. E Jesus repreende a Pedro e diz: Pedro, se eu não te lavar os pés, tu não terás parte comigo. E aí Pedro se espanta, entende aquele momento e diz: não, Senhor, então não lava só os meus pés, lava-me também a cabeça e o corpo. Então essa foi uma ação de Jesus que fez com que os seus discípulos passassem a ter uma certa confusão do que estava acontecendo naquele momento. Em seguida, a Jesus tomar essa ação,
ele revela naquele momento que entre os 12, entre os seus seguidores, entre os seus discípulos, havia um traidor. Naquele momento, Jesus revela: olha, dentre vocês há aquele que irá me trair. E Judas é indicado como traidor. E Jesus segue na sua fala, no seu ensinamento aos seus discípulos. E Judas sai para cumprir aquilo que lhe era designado, entregar ao Senhor nas mãos dos soldados, nas mãos daqueles que iriam prendê-lo e crucificá-lo. E em seguida Jesus comunica aos seus discípulos que ainda por pouco tempo estaria na presença deles. Por pouco tempo eles ainda teriam a presença do Senhor, por pouco tempo eles veriam e estariam fisicamente com o Senhor, o Messias aguardado. Nesse momento, Pedro questiona Jesus para onde ele iria. Que local era esse que ele iria, que eles não poderiam ir com eles? E Pedro, então, num ato de altivez, ele chega ao Senhor e diz: olha, Senhor, não vá, não nos deixe, porque eu morrerei por você. Eu morrerei por você. E aí Jesus, entendendo e sabendo o que estava para acontecer, ele diz: Pedro, ainda hoje tu me negarás 3 vezes. Ainda hoje tu me negarás 3 vezes. Esse, então, igreja do Senhor, era o cenário que os discípulos estavam agora vivendo naquele momento. Um cenário de festa, de celebração, passou a ter agora um momento de certa confusão, de incerteza. O que estava acontecendo naquele momento? Por que Jesus estava falando tudo aquilo? Por que Jesus estava dizendo tudo aquilo? O que era uma celebração passou a ser um momento de preocupação para os discípulos. Eles não estavam entendendo o que se estava passando ali. Esse é o contexto das palavras do Senhor, do que Jesus falou imediatamente após o texto que nós lemos. Por isso, irmãos, as palavras do Senhor, sabendo o que estava para acontecer, revelando o que estava para acontecer aos seus discípulos, o Senhor inicia, na nossa divisão aqui no capítulo 14, no versículo 1, o Senhor traz uma palavra de conforto aos seus discípulos. Jesus percebeu que eles estavam preocupados, que eles estavam aflitos, porque ali dentre os 12 que andavam com o Senhor, dentre os 12 que estavam com eles, um foi apontado como traidor. O outro, Jesus disse que iria negá-lo na mesma noite, por 3 vezes. E o Messias que eles esperavam como libertador do povo, estava humildemente lavando, numa atitude de servidão, os pés dos seus discípulos, daqueles que estavam com ele. Então, isso causou um certo espanto, um certo temor, uma certa falta de entendimento, uma insegurança aos seus discípulos. E Jesus, então, inicia o capítulo 14, no versículo 1, dizendo: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim. Aleluia. Jesus vê, então, o espanto dos seus discípulos e ele diz: olha, não se turbe o vosso coração. Vocês estão amedrontados, vocês estão aflitos, vocês estão angustiados pelo que eu disse, pelo que eu fiz. Mas não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Por isso a importância, irmãos, de nós entendermos a palavra dentro do contexto do qual ela se revela para nós. Porque muitas vezes os textos estão sendo tirados do contexto e sendo trazidos para uma realidade que não é o que a palavra muitas vezes nos ensina, nos diz. E Jesus diz então para aqueles discípulos: não fiquem angustiados, aflitos, perturbados. Crede em Deus e crede em mim também, da mesma forma que vocês creem no Deus vivo, no Pai, no Senhor dos senhores, creiam em mim também, porque eu sou o próprio Deus. Jesus se revela aos seus discípulos nesse momento como sendo o Deus vivo que se fez carne, que se encarnou e que estava ali na presença dos seus discípulos. Crede em Deus e também em mim, da mesma forma que creem
no meu Pai, confiem em mim. Jesus está dizendo aos seus irmãos, aos seus discípulos, e está dizendo para nós também nessa noite, que nós devemos crer em tudo que Ele fez na sua obra, na sua morte, na sua ressurreição, e em tudo que isso representa para cada um de nós cristãos. Jesus está dizendo, embora estejam com o coração aflito, com o coração amedrontado, eu não desampararei vocês. Eu estou com vocês. Amém? E então, na sequência do texto, Jesus apresenta algumas razões pelas quais os discípulos devem descansar o seu coração, mesmo em meio ao que Jesus tinha mostrado a ele. Algumas razões pelas quais os discípulos deviam confiar no que ele estava dizendo, descansar na sua voz, nas suas palavras. Nós vemos no versículo 2, a palavra que nos diz, na casa do meu pai há muitas moradas. Parte A do versículo, na casa do meu pai há muitas moradas. Igreja, não se turbe o vosso coração. Irmãos, não se turbe o vosso coração. Discípulos, não se turbe o vosso coração, porque na casa do meu pai há muitas moradas. O coração de vocês está aflito, porque eu estou indo para o meu pai. Mas lá há muitas moradas. Há lugar para vocês. Há lugar para aqueles que ainda crerão em mim. Para aqueles que virão a mim. Na casa do meu pai. A casa onde vocês esperaram. A casa a qual vocês esperavam o Messias. A casa na qual nós desejamos ir. Para onde eu vou, lá há muitas moradas. Há lugar para vocês. Jesus, então, traz a ideia de que na casa do Pai, como não sendo, irmãos, algo material, como algo físico, como uma casa na qual nós iremos e estaremos lá. Mas Jesus traz aqui a ideia de que a casa do Pai é onde a presença do Pai está. E é para lá que ele ia, para a presença do Pai, para a casa, para o seio do Pai. É isso que Jesus está nos dizendo com esse texto, que na casa do Pai há muitas moradas. Ele está simplesmente dizendo que para onde ele vai, para onde ele está indo, nós também iremos. Porque lá tem lugar para todos aqueles que servem, que aceitam e que se entregam verdadeiramente a Cristo. Há um lugar para cada um de nós. Há um lugar preparado para cada um de nós. E esse lugar é onde está a presença de Deus, a presença do Pai. Não um lugar geográfico, mas o local da presença de Deus. Para onde Jesus estava indo e onde Jesus habitaria. Por isso, os discípulos não deviam estar com o coração perturbado. Não deviam estar com o coração perturbado. Na sequência do versículo 2, ele ainda diz assim, se assim não for, eu vos teria dito, pois eu vou preparar o lugar de vocês. Eu vou preparar o lugar de vocês. Essa é outra razão pela qual Jesus reafirma que sempre falou a verdade, que toda a sua obra, que todas as suas palavras, que todas as suas ações eram verdadeiras e que ele estava agora indo para o Pai e que ia preparar lugar para cada um de nós na casa do Pai. Não um lugar físico, ele não está lá até hoje construindo mansões para nós, casas para nós. O texto nos leva a entender, e assim a exposição fala também, de que o local para onde nós vamos está pronto desde a fundação do mundo. Mateus 25:34 diz assim, vinde, benditos do meu Pai, possuí herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Está preparado desde a fundação do mundo. Então, o que é que Jesus foi fazer? O que é que ele quer nos dizer quando ele diz, vou preparar-vos lugar? Vou preparar-vos lugar. O entendimento que esse texto nos traz é que ele nos remete
a preparação, a morte e a ressurreição de Cristo. Jesus está falando da sua entrega, da sua morte, da sua ressurreição, de tudo que ele ia fazer pelos discípulos, por nós também. Essa é a preparação. Ele abriu o caminho de acesso ao Pai, porque tudo estava pronto desde a fundação do mundo, mas o acesso à presença do Pai estava fechada. Fechada pelos nossos pecados, fechada porque estávamos separados de Deus, e Jesus estava agora preparando, abrindo novamente esse acesso, o acesso que nós temos ao Pai. Jesus estava preparando para que nós pudéssemos ir à presença de Deus, ir para a casa do Pai. Era esta preparação a qual Jesus falava nesse texto. Não uma casa física, mas a sua entrega por cada um de nós. Porque a sua morada está pronta desde a fundação dos tempos. E ele segue então no versículo 3 e diz: quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vós também estejais. E aí nós cantamos hoje: em breve Jesus no céu vai aparecer. E a igreja, e aqui nós lemos, porque nós podemos desfrutar desse entendimento. Porque o próprio Senhor Jesus nos diz: e quando eu for, quando eu me entregar, quando eu abrir esse lugar, quando eu religar você ao Pai, eu voltarei. E vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Eu vou preparar o lugar, eu vou abrir o caminho e eu voltarei. Ele fala aqui da sua segunda vinda em glória. Vos receberei para mim mesmo. Jesus está com o Pai e o Pai com ele. É o que faz desejarmos, é o que nos faz desejarmos estar no céu. Estarmos na casa do Pai. É a presença de Jesus e do Pai. Porque se eles não estivessem no céu, o céu seria simplesmente um local qualquer. Mas é a presença do Pai, é a presença de Jesus que nos faz querer olhar para um futuro glorioso, na qual Jesus nos promete: eu voltarei, estarei com vocês e receberei vocês para mim mesmo. Estar com Jesus onde quer que Ele esteja é o que nós almejamos, é para onde nós olhamos, é para onde nós devemos olhar. Estar com Cristo numa eternidade, com o Cristo ressurreto, que abriu as portas para que nós pudéssemos ter novamente acesso ao Pai. Essa é a promessa que nos orienta em todo o tempo, independente do que nós estejamos passando, igreja. É isso que deve nos sustentar, é essa âncora que deve nos segurar, olharmos para Cristo, pelo que Ele fez, porque Ele fez, e descansarmos na promessa de que em breve Ele estará vindo pegar a sua igreja, o seu povo, o povo escolhido, o povo que Ele separou como povo seu. É nisso que nós devemos ancorar e olhar para as nossas vidas, para aquilo que estamos passando, independente do que seja, olharmos para Cristo, na esperança de que em breve Ele voltará. Tudo pode nos ser tirado, nesta terra, neste mundo, tudo pode nos ser tirado. Material pode nos ser tirado, a presença de um ente querido pode nos ser tirado, mas a promessa vindoura de que Cristo estará conosco, se crermos verdadeiramente, isso jamais nos será tirado. E ele continua no texto, no versículo 4 e 5, Jesus diz: olha, não se turbe o vosso coração, crede em mim, crede no Pai, porque eu estou indo para Ele, e eu estou preparando o lugar para vocês, eu estou aplanando o caminho, eu estou abrindo as portas, eu estou liberando o caminho para que vocês venham comigo. E vós sabeis o caminho para onde eu vou, disse Jesus, versículo 4. E aí Tomé retruca o Senhor, Tomé pergunta ao Senhor: mas Senhor,
nós não sabemos para onde vais. Como saber esse caminho que o Senhor está dizendo? Como nós vamos saber? Irmãos, nós percebemos aqui que os discípulos, eles não tinham verdadeiramente ainda o entendimento do que verdadeiramente representava o Senhor Jesus para a humanidade, para eles, e o que verdadeiramente o Senhor Jesus ia fazer por todos nós. Naquele momento eles ainda não tinham esse entendimento. Eles criam que Jesus era o Messias, eles tinham acompanhado Jesus, as suas obras, os seus milagres, mas estavam ainda sem entender a totalidade da obra do Senhor. O que verdadeiramente Jesus estava propondo, o que verdadeiramente Jesus estava fazendo por cada um de nós. O que os evangelhos nos mostram, nos revela, é que de fato esse entendimento eles só vieram a ter após a ressurreição do Senhor. Após a ressurreição do Senhor foi que os discípulos verdadeiramente entenderam a dimensão do que Ele tinha feito, a dimensão da sua obra. Eles estavam esperando, naquele momento, um reino terrestre, um reino que os libertaria da opressão e da tirania romana. Mas, na verdade, a obra do Senhor era outra. Jesus estava falando de um reino eterno, de um reino divino, de uma vida eterna na presença do Pai. E Jesus responde no versículo 6, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus responde então a Tomé, a dúvida que Tomé tinha naquele momento. Olha, eu sou o caminho. Esse caminho que você está dizendo que não sabe para onde ir, eu sou esse caminho. Eu sou a verdade e eu sou a vida. Eu sou aquele que vou preparar-vos lugar. Eu sou aquele que vai levá-los à casa do Pai através da minha morte e da minha ressurreição. Eu sou a verdade, aquele que o Pai me enviou ao mundo com a sua revelação. E eu sou a vida para um mundo caído, para um mundo perdido, para um mundo devassado pelo pecado. Por isso ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Porque eu sou esse que se entregou. Eu sou esse que se entregou verdadeiramente por todos vocês. Por isso ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus aqui deixa claro que não há outro caminho, só através dele, do que ele fez, porque ele fez, é que nós temos acesso à presença e à casa do Pai. Porque ele fez todas as coisas por nós. Por ele são todas as coisas e dele são todas as coisas. Foi ele quem pagou o preço do nosso pecado e abriu o caminho para que pudéssemos estar na presença de Deus, na presença do Pai novamente. Nós entendemos a dimensão disso tudo, irmãos. O que Jesus está nos revelando, o que Jesus está nos dizendo. E aí ele segue no versículo 7. Se vós me tiveis conhecidos, conhecereis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. De agora em diante, Jesus está dizendo, vocês estão tendo entendimento de que eu e o Pai somos um. E se vocês veem a mim, vocês veem ao Pai. E aí Filipe, um de seus discípulos, ele questiona Jesus nesse momento. No versículo 8 e 9, diz assim a palavra. Filipe replicou-lhe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Mostra-nos o Pai, Senhor, e isso nos basta. E Jesus olha para Filipe certamente e diz, como assim, Filipe? Como assim? Mostra-nos o Pai. Muitas vezes o nosso coração ele está buscando o milagre, o sobrenatural, o entendimento, a voz, a visão, algo sobrenatural da presença de Deus, e é isso que Filipe está pedindo nesse momento. Jesus ali com ele, Jesus a palavra, o Deus encarnado, e Filipe olha para ele e diz, mostra-me o Pai, e isso cessa toda dúvida, e isso cessa toda a aflição que nós estamos passando nesse momento. Ele está pedindo uma visão, talvez uma aparição do Senhor, assim como ocorrera no Antigo Testamento. E quantas vezes, irmãos, nós estamos também nos nossos pensamentos, nas nossas orações,
pedindo a Deus que nos dê um sinal, que fale conosco, que se revele de maneira sobrenatural conosco. E aí Jesus responde a Filipe dizendo: como assim, Filipe? Há tanto tempo eu estou com vocês e vocês não me conhecem? Quem me vê, vê também ao Pai. Aleluia. Quem me vê, vê também ao Pai. Jesus está dizendo que Ele é o próprio Deus, que se fez carne e esteve entre eles todo aquele tempo. E João fala sobre isso quando escreve o seu Evangelho, no capítulo 1, e o verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Aleluia. Jesus está dizendo, irmãos, eu sou esse Deus. Eu estive com vocês, e vocês não perceberam que eu sou esse Deus. Nos versículos 10 e 11, a palavra então se desenvolve e Jesus diz: não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim fez as suas obras. Crede que estou no Pai e o Pai em mim. Crede, pelo menos, por causa das mesmas obras que realizou. Jesus está dizendo aqui: olha, Filipe, eu sou o Filho de Deus. Eu sou o Deus que veio e habitou com vocês. Mas se você não crer pelas palavras que nós tivemos, pelas palavras que eu te disse, por tudo que aconteceu, creia pelo menos pelas obras que você viu, pelos milagres que você viu. Creia pelo menos pelas obras, porque você verá que as obras não são minhas, mas são do Pai. Por isso que eu estou com o Pai e o Pai está comigo. E em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras como eu faço, e outras maiores fará. Porque eu vou para junto do Pai, e tudo quando pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E se me pedirdes, 14, alguma coisa em meu nome, eu o farei. Aleluia. De quais obras o Senhor está falando aqui? Quais são as obras na qual Jesus fala nesse momento? Porque quando Jesus esteve com os homens na terra, ele fez milagres, diversos milagres. Mas a obra do Senhor, ela vai muito além dos milagres que ele realizou. Vai muito além do que as maravilhas dos sobrenaturais que ele realizou. De tudo que ele operou. Jesus aqui está também fazendo referência a uma promessa de conforto para os seus discípulos. Olha, não se turbe o vosso coração, porque eu vou para o Pai, e quando eu estiver na presença do Pai, vocês também farão as mesmas obras que eu faço. Os que creem em mim farão as mesmas obras que eu faço hoje, e também farão ainda maiores. Que obras? A missão que foi entregue nas mãos do Senhor, a pregação da palavra que nos foi entregue, o amor com o qual Ele amou os seus discípulos, a humanidade e a todos, se entregando por todos, a misericórdia com que Ele viveu a sua vida, a bondade e compaixão que teve com os necessitados. Jesus está dizendo aqui que a sua igreja, que o seu povo, o povo que crê no que Ele fez e em quem Ele é, após a sua morte e ressurreição, fará coisas ainda maiores, porque Ele estará direcionando, Ele estará dando o direcionamento para o seu povo, para a sua igreja. E o farão porque Jesus está com o Pai. E tudo quanto pedirem, vos será feito em nome do Filho, para que o Pai seja glorificado. E é importante, irmãos, que novamente nós venhamos a ter cuidado com a contextualização da palavra do Senhor. Porque muitas vezes estamos pegando esse texto e tudo quanto pedirdes em meu nome será feito. E tudo quanto pedirdes em meu nome será realizado. Tudo quanto pedirdes eu o farei. Jesus aqui está falando
da sua obra. De tudo quanto nós pedirmos para realizar a obra do Senhor, a vontade do Senhor, o direcionamento do Senhor, Ele fará. Não é porque nós vamos pedir riquezas, saúde, bonanças. Jesus está falando da sua obra, da sua entrega, da sua morte por aqueles que estavam perdidos, que estavam separados de Deus por nós. Tudo quanto pedirem para realizar a obra de Deus, Ele fará. E ele finaliza o texto que nós lemos com o versículo 15, dizendo: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se verdadeiramente me amais, guardareis os meus mandamentos. E muitas vezes, irmãos, nós estamos ouvindo a voz do Senhor, ouvindo os seus mandamentos, as suas orientações, ouvindo o que a revelação escrita da palavra do Senhor nos fala, e não estamos guardando aquilo que Ele nos diz. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Queria finalizar, irmãos, aqui nesse momento, trazendo um rápido fechamento sobre o texto que nós lemos e como nós podemos aplicar isso nos dias de hoje, na nossa vida. O primeiro ponto aqui, quando o Senhor nos diz que devemos estar tranquilos, que devemos estar guardados nele, estar firmados nele, que não tenhamos o nosso coração perturbado, aflito. Ele está nos dizendo que através dele, através de Cristo, nós podemos estar firmados num futuro glorioso. Nós podemos estar guardados para um futuro na qual Ele virá e na qual nós passaremos uma eternidade real e verdadeira na presença dEle e do Pai. Não nas coisas desse mundo, mas no que Cristo fez e nos prometeu. Porque não há nada que encha os nossos corações, não há nada que preencha os nossos corações neste mundo, mas a presença do Senhor em nossas vidas, ela nos dá força para vivermos nessa terra como peregrinos, como passageiros, esperando a volta gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é nisso que nós firmamos a nossa fé, de que Ele se entregou por nós e que em breve virá pegar, resgatar, virá buscar a sua igreja. Jesus está voltando. Tudo isso passará, mas a presença do Senhor guardará aqueles que creem verdadeiramente nele. Só há um caminho, aplicação 2. Só há um caminho, não há outro que nos leve ao Pai. Não há outro caminho, não há outra fé, não há outra pessoa, não há nada fora do que Cristo fez, não há nada fora da obra de Cristo, da obra de morte, ressurreição e redenção do Senhor, que nos leve à presença do Pai. Muitas promessas estão sendo feitas ao povo de Deus. Muitas coisas estão sendo trazidas à presença do povo de Deus. Daqueles a qual ouvem a voz e a palavra de Deus. E muitos de nós corremos o risco de sermos enganados por um ensino falso, quando na verdade o Senhor nos diz: eu sou o caminho, porque a verdade está em mim, porque foi o meu Pai, o Senhor, o Pai, que me enviou para trazer vida e vida abundante para todos aqueles que creem na minha palavra. Amém, igreja? Terceiro, para as nossas expectativas, quando há o desejo de ver o sobrenatural de Deus, muitas vezes nós ansiamos ver algo de sobrenatural, o agir sobrenatural de Deus. E aí Filipe fala: Senhor, mostra-me o Pai. E aí Jesus disse: Filipe, olha para mim, eu estou com vocês há 3 anos.
Eu e o Pai somos um. Se você olha para mim, você vê o Pai. E muitas vezes nós estamos buscando o sobrenatural de Deus quando a sua revelação já está em nossas mãos. Quando Ele se revelou verdadeiramente para nós, através do Filho, através da sua palavra, através do que os discípulos escreveram, deixando para nós, pela revelação do Espírito Santo de Deus. Nós devemos nos lembrar do que Jesus disse a Filipe e caminharmos por fé, não pelo que vemos, mas pelo que cremos. E em que nós estamos crendo? É nesse Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, que preparou o lugar, que preparou o caminho para nós, que abriu as portas, porque o pecado nos separava de Deus e fechava essa porta. E esse Jesus abre esse caminho, abre essa porta, para que através dele nós tivéssemos novamente direito a ter acesso à presença do Pai. Jesus nos mostra que viver pela fé, servindo a sua obra, a sua missão, que foi entregue em nossas mãos, crendo nas palavras e obras que ele realizou, nós teremos acesso ao Pai. Porque ele veio e ao Pai voltou, e com o Pai está. E abriu esse caminho para nós, para que um dia o nosso coração esteja demasiadamente feliz, saltitante, vibrante, olhando para o nosso Deus, para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vivendo eternamente na sua presença. Amém? Porque nós cremos num Pai que nos amou e que preparou tudo isso para nós, para que pudéssemos, através do Senhor Jesus, termos essa morada. Nesse Pai que é bondoso, que é maravilhoso, nesse Pai que em todo o tempo cuida de nós como filhos adotivos através do Senhor Jesus, através do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Louvado seja o Senhor, grato por essa oportunidade e que nós possamos estar firmados verdadeiramente nessa rocha, esperando a volta do nosso bendito Salvador. Amém, aleluia.